Senhor Deus te abençoa, te guarda, te livra de todo mal. Deixar uma palavra aqui ao coração dos irmãos que for ver o vídeo. Amém? Que se encontra no Evangelho de Jesus, Mateus, do seu capítulo 6, versículo 6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Não orando, não useis de vãs repetições, como os gentis que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vós é necessário, antes de vós lhe pedir. Glória a Deus, aleluia. Palavra do Senhor, aleluia, que Deus colocou no meu coração, ela vai dizer, meus irmãos, a respeito da oração. Jesus, ele estava ensinando, porque ali os fariseus, os religiosos, eles tinham costume de estar orando nas praças, gritando, a ponto de ser visto, achando que seria mais fervoroso, mais espiritual do que as outras pessoas. Nos dias de hoje, quantas pessoas também se acham que é mais fervorosa, mais espiritual do que o seu irmão, porque ela tem mais tempo para buscar, porque ela de repente tem tempo para fazer uma campanha, subir ao monte, mas a gente tem que enxergar o lado das outras pessoas também, porque muitas pessoas trabalham, têm os seus afazeres, e o Senhor diz na tua palavra que nós temos que viver do nosso próprio suor, para que nós não venhamos, aleluia, jogar um fardo nas costas de um irmão nosso. A gente tem que viver do nosso suor. Então a gente tem que respeitar também aquelas pessoas que não conseguem fazer tanto quanto um ou quanto o outro. Isso não significa que um é mais espiritual que o outro, que um tem mais Deus do que o outro, porque o Senhor, ele está com aquele que verdadeiramente serve Ele com sinceridade, com amor. Aleluia. E é assim que temos que ser, respeitar um ao outro. E o Senhor Deus, ele diz na sua palavra que quando orarmos, entrar no nosso aposento, fechar a porta, que o nosso Pai, aleluia, que está em secreto, ele vê. O Senhor Deus, ele é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor diz, quando a gente orar, entrar na porta do nosso quarto e fechar, porque o Senhor diz para fechar a porta do nosso quarto, porque tem vários tipos de orações que podemos fazer. Podemos orar por alguém, podemos orar, aleluia, publicamente, podemos orar coletivamente, em comunhão um com o outro, mas tem oração, aleluia, que é na intimidade, que é o nosso Pai que está, aleluia, aleluia, juntamente comigo e nós com eles ali na intimidade. O Senhor fala para fechar a porta do quarto. Pode ser o seu quarto físico, aleluia, que você feche a porta e entra na intimidade com o seu Senhor. Pode ser a porta do seu coração, porque quarto com a porta fechada é lugar só onde tem intimidade, e para você ter intimidade com o seu Senhor, aleluia, glórias a Deus, ele diz para você fechar a porta do seu quarto e falar com ele. E o Senhor Jesus, ele vai dizer para nós não ficar repetindo as nossas orações como faziam os gentis. Por muito falar, achavam que seriam ouvidos, porque eles repetiam e repetiam. Quando eu e você repete a mesma oração, ela se torna em uma reza. O Senhor, ele nos deixa um exemplo como orar. Ele fala para a gente não repetir, mas ele deixa o Pai Nosso como exemplo para mim e para você. Mas o Pai Nosso, se eu e você não saber, aleluia, colocar ele no dia a dia da minha e da sua vida, ele se torna uma regra também. Então o Senhor, ele vai deixar um exemplo para nós dizendo, portanto vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus.
O Senhor Jesus, Ele nos deixa um exemplo aqui no Pai Nosso, quando Ele diz, aleluia, glórias a Deus, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Aleluia, o Senhor Jesus está dizendo que nós temos que, aleluia, santificar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque Ele é o único santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele diz no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua santa vontade, assim na terra como é no céu. Porque muitas pessoas colocam desejo nos seus corações, muitas pessoas almejam coisas terrenas aqui na vida, e ela acha que porque ela deseja é a vontade do Senhor também, mas muitas das vezes o Senhor não quer aquilo que o meu e o seu coração deseja. O Senhor tem coisa melhor para mim e para você. No versículo diz, aleluia, seja feita a tua santa vontade, assim na terra como é no céu. Então, se a palavra do Senhor diz que seja feita a vontade dele, aleluia, glórias a Deus, a vontade do Senhor é o melhor para mim, é o melhor para você, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, o Senhor, ele tem o melhor para minha e para a sua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. No versículo 11 vai dizer, o pão nosso de cada dia dás-nos hoje. É que a gente se preocupa muito, meus irmãos, com o dia de amanhã, e a palavra diz que o dia de amanhã trará o seu próprio mal. A gente não tem que lembrar do que já passou, não tem que estar, aleluia, preocupado com amanhã, porque o dia de amanhã ele pertence somente a Deus. A gente tem que se preocupar somente com o dia de hoje, porque a palavra no versículo 11 diz que o pão nosso de cada dia dás-nos hoje. As aves do céu não plantam e o Senhor não deixa ela passar necessidade. Os lírios do campo não trabalham e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Eu e você que somos filhos do Senhor, criado pela mão do nosso Deus, o Senhor não deixará nós mendigar o pão, não deixará a gente ser humilhado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então basta ao seu dia cada mal. Só pense no dia de hoje, que o dia de amanhã pertence ao nosso Senhor. E o versículo 12 diz, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Quantos de nós, pessoas, nos deve, faz mal pra gente, e a gente não perdoa essa dívida, a gente fica ali remoendo em nosso coração. Mas, meus irmãos, se nós não perdoar as nossas dívidas, o Senhor não vai nos perdoar também. A gente tem que perdoar os nossos irmãos, porque assim o nosso Senhor também vai perdoar as nossas dívidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo. E no versículo 3 diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Ele aqui na palavra vai dizer, não nos deixe cair em tentação. Aleluia, porque nós temos que saber que somos seres humanos, somos de carne e osso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tinha um certo servo do Senhor que a Bíblia diz que foi o melhor rei que Israel teve, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim ele caiu em tentação. Veja lá, eu e você que somos comedores de arroz e feijão, somos falhos, pecadores e miseráveis. Muitas pessoas acham que não cai em tentação, que nunca vai cair, que não está, aleluia, correndo risco de nada, se acha super crente, se acha super espiritual, mas a gente que está de pé tem que tomar cuidado para nós não cair, porque, aleluia, todos nós corremos esse risco e é melhor a gente andar em dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas quando o nosso irmão vier cair, a gente não tem que apontar pelos seus erros, não tem que criticar, não tem que murmurar. A gente tem que orar pela vida do nosso irmão, segurar na mão dele e levantar o nosso irmão, porque a Bíblia diz que há amigo mais chegado que um irmão. E se você tem amigo verdadeiramente na presença do Senhor, ele, aleluia, glórias a Deus, é mais chegado que o irmão na sua vida. Ele tem sentimento por você mais do que um irmão, porque a Bíblia diz que Jonatas e Davi tinham um amor melhor e maior do que o amor de um irmão pelo outro. E a gente estamos sujeito a isso, somos de carnes e osso, aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, as tentações do mundo estão aí, nas coisas físicas, na mente, no falar, no apontar. Em tudo temos tentação, mas quando ela vier, nós não temos que bater no peito e encarar como se fosse, aleluia, super crente de ferro,
a gente tem coração, a gente somos de carne e osso, o que a gente tem que fazer é o que a palavra diz: fuge da aparência do mal, resistir o diabo e ele fugirá de você. Aleluia, glórias a Deus. O Pai Nosso que o Senhor deixa para mim e para você é um exemplo de oração, não é uma reza. Se eu e você viemos seguir essa oração que o Senhor Jesus deixou como exemplo para a gente seguir, tudo já deu certo na minha e na sua vida. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Deus querido, Deus de poder e glória, não nos deixe, Senhor, ser religioso, como muitas pessoas por aí afora, Senhor, porque tem tempo suficiente para buscar a Tua santa presença, para estar fazendo campanha em cima de campanha, subindo monte, estar todos os dias dentro da igreja, ó Pai. Nos dá força para estar sim, todos os dias que a gente conseguir estar dentro do templo, na igreja, visitando, fazendo campanha, subindo um monte, Senhor. Mas permita que a gente tenha os pés sempre no chão e que nunca a soberba, ó Pai, chega ao nosso nariz, para que a gente venha se enxergar mais espiritual do que o nosso irmão, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. E quem somos nós para fazer acepção de alguém, Senhor? Então nos corrija quando precisar corrigir. Ah, Senhor amado, fala aquilo que o Senhor queira falar ao nosso coração, meu Pai. Que essa palavra que acabamos, meu Pai, de ler aqui, Senhor, do Pai Nosso, ela sirva de exemplo para a nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre, e o que o Teu santo nome venha a ser glorificado, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, ó Deus. Abençoe a vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento, que ela venha, meu Pai, aleluia, ser abençoada, que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos, meu Pai, na vida dela, na área, meu Pai, da saúde financeira, amorosa, em todas as áreas da sua vida, que você venha ser uma pessoa abençoada pelo bom Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Em todo o tempo da graça, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia.